Olá, estudantes! Professor Leonan Rodrigues, de História, aqui no cursinho preparatório para o PAS da UEMA e do Enem, aqui na plataforma Gonçalves Dias. É um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Vamos iniciar as questões aqui por essa questão da UEMA 2010, que trata sobre o Brasil colonial. Bom, sobre o Brasil colonial, gente, é uma questão que é um conteúdo que sempre está sendo abordado no Enem e também na própria UEMA. Então, você entende que quando faz uma pesquisa, para até vocês tentarem isso, uma pesquisa rápida, no Google mesmo, pode ser, você vai encontrar que é uma temática sempre abordada nos Enems. Desde quando o primeiro Enem até então, sempre se tem abordado essa questão. Então, aqui na UEMA também, ela sempre aparece, né, uma ou outra questão que trata sobre esse período colonial. Até porque nós temos as questões econômicas, as questões políticas, administrativas e principalmente as questões sociais. Então, muito se explica o que nós temos hoje com o período colonial brasileiro. Então, atenção para ele. Claro que a gente identifica dentro desse período colonial, nós temos algumas questões relacionadas à própria escravização, e a escravização de indígenas e também de negros que vieram de África e que geralmente toma conta, né, de algumas dessas questões que são abordadas, esses conteúdos que são abordados, mas principalmente em relação, né, à questão da produção agrícola da cana-de-açúcar que se transformava em açúcar para ser exportado para a Europa. E aí, essa produção agrícola, ela ultrapassava os seus limites da economia e, claro, influenciava até mesmo na construção social da própria sociedade que nós temos hoje no Brasil. Ok? Vamos aqui para a questão. Da UEMA 2010, diz assim: após a conquista portuguesa, a coroa teve como preocupação imediata o reconhecimento da terra e a preservação do território. Desse modo, somente a partir de 1530, o governo português decidiu concretizar a posse da terra, dando início ao período colonial. Sobre o processo de colonização no Brasil, é correto afirmar. Olha só, gente, nós sabemos que Cabral chega aqui, né, em 1500, como, né, toda aquela pompa, a primeira missa, papapá, aquela carta que é enviada para descrever o que ele encontrou aqui, né, beleza. Mas, efetivamente, com Martim Afonso de Souza, que vai haver o processo de colonização, quando você, de fato, começa a se preocupar, né, com a segurança desse território. Portugal, até então, né, esses 30 anos aí passados, não se preocupava muito. Né? Então, os ingleses estavam por aqui, holandeses também, franceses, estava todo mundo aqui nesse território. Território vasto, até porque nós estamos falando, gente, de um território que é a faixa litorânea. Nós não estamos falando desse território atual, fisicamente construído pelo mapa hoje. Estamos falando daquela faixa litorânea, que é o primeiro território ali colonial que Portugal vai, então, ter seus domínios. Então, a partir dali que inicia um processo, né, de tentativa, né, de fixar no território. Então, vamos lá ver o que de fato é correto sobre essa colonização no Brasil. A letra A. O caráter tardio da ocupação e concretização da colonização portuguesa deu-se em função de que a metrópole estava mais preocupada com seu empreendimento colonial nas Índias, uma vez que esta lhe proporcionava maior retorno financeiro. Gente, Portugal ele tinha um comércio com as Índias, e era um pujante esse comércio, trazia muitos dividendos. Mas teve um momento aí que atravessou alguém no caminho de Portugal, né? E aí esse comércio ele começou a ser abalado. E esse começa a ser abalado, Portugal começa a perder recurso, dinheiro. E aí ele precisava tirar de outro lugar para repor, porque não dava mais para voltar e ter aquele domínio que ele havia anteriormente desse comércio, né, de especiarias com as Índias. E aí ele precisava ter uma outra coisa. E essa outra coisa ele viu, só pode ser então o Brasil, e vamos lá para o Brasil para colonizar esse território. A letra B. Foi iniciada antes das primeiras expedições exploradoras, uma vez que, devido às constantes ameaças dos piratas ingleses e franceses, se fez necessário povoar imediatamente o novo território. Bom, aí é uma alternativa que a gente fica assim meio duvidosa.
Teve como marco inicial a declaração do rei de Portugal, Dom José I, quando determinou que a exploração do pau-brasil fosse monopólio da coroa. A letra D. A colonização portuguesa na América efetivou-se antes das expedições guarda-costas, quando, para deter o contrabando do pau-brasil, sistematizou e concretizou a ocupação do território. A letra E. Logo após a conquista portuguesa, os primeiros colonizadores passaram a se estabelecer no sertão, uma vez que o litoral se destinava aos armazéns marítimos e ao aportamento dos navios que vinham comprar e vender produtos na colônia. Gente, essa é a alternativa que eu tenho que olhar para ela e dizer assim, sai de lá, sai de perto que eu não quero saber de ti, que não tem nada a ver, até porque eu acabei de ressaltar que esse território é uma faixa litorânea. Então, gente, a resposta certa é a letra A. O caráter tardio da ocupação e concretização da colonização portuguesa deu-se em função de que a metrópole estava mais preocupada com seu empreendimento lá nas Índias. E como esse empreendimento começou a ter um retorno financeiro mais baixo, então entendeu-se que era hora de vir para o Brasil. Então, por isso que se deu esses 30 anos da chegada de Cabral até Martim Afonso de Souza chegar aqui no processo de colonização. Vamos lá, gente. Outra questão sobre o Brasil colonial, Enem 2016. A África Ocidental ela é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como as vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. Bom, gente, alguém pode dizer, professor, mulheres comerciantes? Sim, gente. E aí, por isso é importante estudar a história da África, até para entender um pouco, né, o que nós vamos ter depois aqui com algumas mulheres que vão ser trazidas da forma de escravização, né, escravizadas para cá, que vão vender aqui também nas ruas das cidades, né, que vão ser escravizadas e que vão, os tabuleiros de doces, né, e outras coisas mais, vender na rua. Tá? Então, na África, você já tinha esse aspecto da comercialização, e algumas dessas grandes mulheres eram comerciantes. E aí eu aposto que talvez possa vir uma questão aí, não sei se na UEMA, mas principalmente aqui, né, alguma questão que fale sobre essas mulheres trabalhadoras, essas mulheres viajantes ou comerciantes, tá? Vamos aguardar isso aí. Mas aqui fala sobre, né, essas vendedoras ambulantes. Então vamos lá para a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista nos séculos XVIII e XIX, que se observava pela a restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes, a convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio, a presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. A letra D, dissolução dos hábitos culturais trazidos, né, do continente de origem dos escravizados. E a letra E, entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. Gente, eu acabei de falar aqui, né, que as mulheres que vieram para cá escravizadas, elas vendiam na rua. Então, a resposta a essa questão é a letra C. A presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos de alimentos. Então, muitas mulheres escravizadas, elas levavam suas cabeças tabuleiros de comida, de doces para vender nas ruas. Eram um tipo de escravização que não estava condicionado à prática lá da lavoura de cana-de-açúcar, mas estava condicionada ao que nós chamamos aí dentro da historiografia de escravos de ganho, né, que eram essas pessoas, né, que eram escravizadas e que a utilização do seu trabalho, tanto da fabricação do alimento como da venda dele, trazia retornos para o dono daquele escravizado. Ok? Uma pergunta ótima, uma questão muito boa aí para as provas. Vamos lá, gente. História da América agora, Enem 2010. É importante entender, dentro da história da América, dois pontos principais. Antes dos europeus chegarem e depois dos europeus chegarem. Por que eu estou fazendo essa divisão aí bem, né, simplória? Porque nós temos que entender que quando os europeus chegam aqui, aí no caso
uma boa parte da América são os espanhóis que chegam, né, não necessariamente existia ausência em um território ou outro, né, de uma sociedade organizada, porque existia uma sociedade organizada com os incas, com os astecas, com os maias. Talvez, né, e a historiografia mostra isso, né, que os maias, porque lá no século XII eles já não estavam mais tão presentes enquanto sociedade organizada, ou enquanto sociedade mesmo aqui, e aí você só tinha realmente os incas e os astecas, né, os incas mais para cá, aqui para a América do Sul, e os astecas ali na altura do México, no mais central. Então, é importante entender que dentro da história do continente americano, ou história da América, né, esses povos se fizeram presentes e eram organizados economicamente, politicamente, socialmente. Então não encontraram aqui os espanhóis, por exemplo, grupos que estavam aí espalhados, né, que não tinham nenhuma organização. Não, eles tinham sim organização. Por isso cai por terra aquela ideia de aspecto civilizatório, de portador da civilização, porque as pessoas que estavam aqui elas já estavam organizadas, elas já tinham as suas próprias civilizações. Tá? É importante pensar isso. Mas vamos para a questão agora. O Império Inca, né, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo, com uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses e a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo de batata e do milho. A principal característica da sociedade inca era, então, é uma sociedade que tem e que trouxe grandes contribuições. Calendário, a própria astronomia que eles já executavam, né? E a própria arquitetura, a forma como eles captavam a água. Então, tudo isso é exemplo de organização econômica, social, política, tecnológica. Então, os próprios rituais, né, de preservação do corpo, né, desses imperadores também é algo que até hoje intriga a própria ciência, de como eles conseguiram, e é isso nos Andes, né, peruanos, eles conseguiram até então colocar crianças, né, fazer um processo de mumificação, que a gente vê, por exemplo, lá no Egito Antigo. Então, é de fato uma civilização imponente desse período que estava, que foi, claro, dizimada com a presença dos espanhóis aqui. Mas na nossa questão, fala que a característica principal dessa sociedade era a ditadura teocrática, que igualava a todos, B, a existência da igualdade social e da coletivização da terra, C, a estrutura social desigual, compensada pela coletivização de todos os bens, a letra D, a existência de mobilidade social, que levou à composição da elite pelo mérito, e a letra E, a possibilidade de se mudar de extrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. Gente, a resposta certa aqui é a letra E, tá? A impossibilidade de se mudar de extrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. Então, como qualquer outra civilização, ela não tinha mobilidade entre essas classes, esses estratos da sociedade. Tá? Então, havia assim uma aristocracia, havia assim aquele que estava lá no império, aquele que era sacerdote, aquele que era soldado, aquele que era camponês. E de lá eles não iriam sair, porque era hereditário. Então, essa é uma das características dessas sociedades antigas que estiveram aqui antes dos espanhóis na nossa América. Ok? Vamos para frente, que tem mais questões para a gente responder. Questão 27, Enem 2018. Ainda História da América. O encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra, ou a conquista, como se dizia então. E um mistério continua, o resultado do combate. Porque a vitória fulgurante, se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo, se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? Aqui, Todorov, A Conquista da América, um livro
né, que trata sobre isso, e exatamente são algumas questões a serem postas. Como é que esses impérios, e principalmente aquilo que descreve o Império Azteca, com milhares de soldados, com uma infraestrutura gigantesca, consegue ser derrotado pelos espanhóis? Como é que essa relação de velho e novo mundo, ou dos outros, porque de fato é isso que acontece, fez com que essa civilização sucumbisse? Vamos lá. No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas, utilizar a superioridade física dos mercenários africanos, C. Explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos, introduzir vetores, letra D, para a disseminação de doenças epidêmicas, comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. Gente, a resposta certa é a letra C de casa. O que esse exército espanhol fazia? Criava mais rivalidade nesses grupos. Porque a ideia era que esses grupos se destruíssem. Ficava mais fácil de dominar. Então a ideia de colocar um grupo contra o outro é algo que acontece aqui na América, mas, por exemplo, acontece na África também. Ou seja, é uma tática de colonização. É uma tática para tentar aquele exército numeroso ou aquele reino numeroso que ele possa ser partido em várias partes. E essas várias partes entrar em conflito. Então, por isso que uma das alternativas ou estratégias utilizadas pelo colonizador foi esta, de explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos, para que eles pudessem, então, se autodestruírem. Claro que há outras questões também, né, que não estão postas aqui, porque o comando da questão fala sobre, né, conforme o que foi apresentado no texto de Todorov. Mas nós temos também, claro, a questão das doenças, a questão dos cavalos que não eram conhecidos também destes homens, os astecas pensavam que seriam deuses, né, e que foram enviados, e que isso fez com que houvesse, de uma certa maneira, uma abertura para estes que chegavam, e que, claro, foram destruídos a fio de espada. Vamos para a nossa próxima questão. Aí na História da América, Enem 2012. Mas uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Verágua, Panamá, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Espanhola em 4 anos. E que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade uma carta de Colombo aos reis da Espanha, dizendo que ele tinha encontrado muito ouro ali na região que é hoje o Panamá. Então, olha, tem muito ouro. Se tu quiseres, pode mandar lavrar em qualquer uma dessas terras que vai aparecer o ouro. E, de fato, havia os metais, e a Espanha encontrou mais rapidamente esses metais preciosos do que, por exemplo, o Brasil. E isso, claro, fez com que, né, houvesse uma riqueza, né, própria ali dentro daquele que nós costumamos falar do metalismo, que era uma prática, né, econômica que a Espanha então tinha naquele momento, ser um pouco mais pujante para a própria Espanha. Então vamos lá para as alternativas, né? O documento permite identificar o interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico, a promoção das guerras justas para conquistar o território, imposição da catequese para explorar o trabalho africano. Letra D, a opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico e a fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Bom, Portugal utilizou algumas táticas, que foi dividir o território em partes e dar isso para os donatários fazer a exploração. Já a Espanha não, ela pega e funda cidades. Ela começa a ter núcleos urbanos porque acreditava que seriam melhores para esse processo de organização. Então, por isso que a letra E, a fundação de cidades, para controlar a circulação de riquezas, é uma estratégia da coroa espanhola para exatamente fazer com que esse território não houvesse os saques ou outros povos estrangeiros pudessem então entrar no território e retirar todos esses metais preciosos. Por isso que a resposta certa é a letra E. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão.
E aí a gente chega na colonização inglesa, né? Questão 29, Enem 2020. A principal característica da situação social dos anglo-americanos é seu caráter eminentemente democrático. Afirmei anteriormente que reinava uma igualdade muito grande entre os imigrantes que foram se estabelecer na Nova Inglaterra. Para isso, contribuiu a influência das leis de sucessão. Estabelecidas de uma maneira, as leis de sucessão reúnem e concentraram, né, e agrupam em um só a propriedade e o poder. Estabelecidos por outros princípios, produzem o oposto. Dividem, partilham e disseminam os bens e o poder. Tocqueville, né, a democracia da América. O texto tematiza o papel desempenhado por uma norma na criação de um ambiente propício ao. Bom, na colonização inglesa, ela é bem diferente da colonização espanhola e da colonização portuguesa. Porque a colonização inglesa, embora alguns até tragam que é uma colonização de povoamento, mas também é de exploração, mas alguns princípios vindos de quem foi enviado para essa Nova Inglaterra estavam em voga na Inglaterra. Então, não eram pessoas que estavam vindo para o Brasil, ou, no caso, para a América, de forma jogados, né, que retiravam aquelas pessoas e botavam para cá. Nos Estados Unidos, que é hoje Estados Unidos da América do Norte, essas pessoas elas vieram por conta de conflitos religiosos, éticos, que estavam então por lá na Inglaterra e vieram para cá, mas trazem consigo alguns princípios. Esses princípios é a liberdade, a questão da propriedade, e nesse primeiro momento de um terreno bem difícil de estar, né, e isso aconteceu muitas mortes, eles tentavam de fato compartilhar aquilo que tinham. Então esse texto ele é um propício a emprego do trabalho escravo, consolidação, letra B, dos valores burgueses, banimento das dissidências religiosas, contenção da identificação nacionalista ou hierarquização dos agentes econômicos. A resposta certa, gente, é a consolidação dos valores burgueses. Né? Então, não havia, né, a ideia de, como havia na América espanhola ou na América portuguesa. Lá, de fato, os princípios burgueses aqui estavam na frente desse processo de colonização. Aqueles que vieram queriam, de fato, construir um espaço em que eles pudessem ganhar. Por isso que vai ter algumas desavenças com a Inglaterra, com a coroa inglesa, posteriormente, por conta exatamente de uma tentativa de taxação ou de tentar controlar esses colonos ingleses. Ok? Bom, esse vídeo termina por aqui. Não esqueça que na descrição desse vídeo há um link de acesso a todos os materiais, também de acionar o sininho ali para receber as notificações aqui do canal. Ok? Então, continue seus estudos, foque nos seus estudos e até o nosso próximo vídeo. Até mais!